Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Admirável Mundo Novo. Eu tenho em minha presença uma convidada de honra que é psicóloga. Seu nome, doutora Luciana Boing, e me chamou a atenção a sua pessoa por causa de um artigo que eu li da sua autoria e, ao que parece, também de uma parceira com a qual ela trabalha, chamado Nosso Corpo Paga pelas Escolhas que Fazemos. Instigante, curioso. Aí eu fui ler o artigo e digo, caramba, não é que é interessante? E eu digo, vamos saber um pouco mais e trazer naturalmente as dicas para os nossos queridos telespectadores. Então, Luciana, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Estou cheio de curiosidade pelo que você faz e principalmente por quem você é fazendo o que você faz. Então, por favor, para os telespectadores saberem com quem estão tratando, me fale um pouco da tua formação profissional. Eu sei que você é psicóloga, mas o que é que te levou a ser uma psicóloga e que tipo de trabalho você faz e principalmente quais são as áreas que mais te instigam dentro do campo da psicologia? Ok, então. Bom, eu sou psicóloga há 15 anos, tenho uma trajetória de 15 anos. A minha escolha pela psicologia ela foi uma escolha tardia. Eu inicialmente fiz uma outra faculdade e quando eu estava terminando essa faculdade eu comecei a questionar e fui fazer uma orientação profissional, na época na Universidade Federal, e descobri que eu gostaria de ser psicóloga e voltei para a faculdade depois e fiz mais um curso. E desde então, assim, sou muito apaixonada pela minha profissão, até o fato de ter sido tardia contribui para isso, porque eu já era uma pessoa mais madura, sabia mais o que eu queria. E logo ao final da faculdade eu já tinha assim, uma ideia de trabalhar com orientação profissional, que foi uma das minhas formações depois, uma das minhas pós-graduações, e com a psicologia sistêmica, que é a minha formação, na qual a principal formação onde eu atuo, né? Então eu tenho pós-graduação em psicologia sistêmica e esse é o meu pano de fundo, assim. Então todo o trabalho que eu faço, independente da área em que eu atuo e do paciente que eu atenda, a terapia sistêmica, o olhar sistêmico, ele está por trás, ele é o pano de fundo. O olhar sistêmico nada mais é do que perceber o ser humano, aquela pessoa que nos procura, não somente ele, naquele momento, aqui e agora, né, que ele está ali presente, mas ele com toda a sua história, toda a sua trajetória, todas as suas relações interpessoais, tudo que ele já passou, as relações que ele vive hoje, as relações familiares principalmente, e assim por diante. Tem algumas outras coisas que tem a ver também com a psicologia sistêmica. E as pessoas que mais, você me perguntou o que eu mais trabalho, o que eu trabalho, na verdade eu trabalho com várias áreas, né? Eu só não sou terapeuta infantil, eu atendo pessoas, adolescentes, jovens e adultos. Trabalhei muito tempo com orientação profissional no Colégio Energia, aqui de Florianópolis, então essa é uma área que eu atuo bastante também, a orientação profissional. E trabalho, além de atuar com psicologia clínica, fiz mestrado e depois também em psicologia, também na Universidade Federal, além dessas pós-graduações. E o meu trabalho é com, principalmente, jovens adultos, atendo famílias, atendo casais. E mais recentemente, também tenho um trabalho com reeducação alimentar, que é com essa parceira com quem eu escrevi o curso, né? E por último, agora, mais recentemente mesmo, estou fazendo mais uma pós-graduação que é em EMDR, que é uma abordagem nova em psicologia, bem recente na história da psicologia, porque ela tem 20 anos somente, e tem sido a minha última paixão, assim, esse curso eu ainda não finalizei, mas eu tenho utilizado bastante com muito sucesso. E de onde você descobriu a existência da EMDR? Eu descobri através de uma colega de profissão, né? Na verdade, ela tinha feito o curso recentemente em Curitiba e gostou muito, começou a trabalhar, começou a utilizar com sucesso e resolveu trazer uma turma para Florianópolis. E ela organizou, então, essa primeira turma em Florianópolis,
que vai terminar essa formação em março de 2016. Nós já tivemos 60% da formação pronta, né? Já está pronta. Sim. E ainda temos mais uma parte que vai terminar em março. Olha, e pelo que eu estou entendendo, a psicologia é uma coisa que está sempre se renovando, sempre estão se descobrindo coisas novas, técnicas novas e tudo. Então não tem essa de dizer, fiz o curso básico de psicologia na universidade e não preciso mais estudar. Eu tenho que estar sempre se atualizando. Sempre se atualizando, porque o ser humano está sempre mudando também, né? O mundo está mudando e a gente trabalha com o ser humano. Então, se o ser humano está mudando, a história está mudando, a gente também tem que se atualizar e se adaptar a isso, né? Para receber melhor essa pessoa que nos procura. Olha, interessante isso. Bom, e eu vejo aqui que você está criando ou criou um workshop sobre o tema ansiedade. Isso. Esse workshop já está em andamento ou ainda vai ser iniciado? Sim, eu tinha uma turma para fazer, né, que ia acontecer agora essa semana, mas a turma não se formou, então eu provavelmente vou lançar ele ou para dezembro ou para janeiro de 2016, mas é um trabalho que eu pretendo realizar e fazer a cada mês uma sequência daquele primeiro e também fazer novos para pessoas que não tenham feito ainda, né? O nome desse workshop é Oficina para Ansiosos. Oficina para Ansiosos. Oficina para Ansiosos. Esse termo oficina assim, programação, né? Oficina é oficina mecânica, então eu imagino uma oficina mecânica em que você vem com uma chave de fenda e uma chave de boca e diz assim, deita aí que eu vou regular a tua ansiedade. É uma imagem meio grotesca, mas oficina para ansiosos, realmente é um nome sui generis. E como será, digamos, o escopo dessa oficina? Lógico, é detectar, desprogramar a ansiedade de uma pessoa ou de várias pessoas e reprogramar a pessoa de maneira que ela não fique mais ansiosa ou que, se ela ficar, que ela controle melhor a sua ansiedade, é isso? Isso. Na verdade, o termo oficina foi justamente pensando nessa metáfora, não nessa metáfora exatamente que colocasse, mas pensando um pouco nessa questão da prática, né? Não, a ideia não era fazer um workshop simplesmente onde eu trouxesse a teoria para as pessoas ou onde eu falasse sobre ansiedade, mas que eu pudesse oferecer para elas alguns mecanismos práticos de controle, prevenção, controle e tratamento, né? Tratamento, claro que não dá para fazer em uma oficina, mas a ideia é poder oferecer para as pessoas o que existe em opções de tratamento para ansiedade, mas principalmente focar na prevenção, nos conceitos de ansiedade, o que é ansiedade, como se diferencia o estar ansioso de ser ansioso e que mecanismos, que recursos a pessoa pode utilizar para prevenir a ansiedade e para controlar quando ela está se instalando, já está instalada. Essa oficina que você está me dizendo que vai começar agora em janeiro de 2016, já está perto. Isso. Como é o horário de acontecimento? É uma vez por semana, uma vez por mês, uma aula só? Como é que é? É um encontro só, são encontros únicos. São encontros únicos de 3 horas, 3 a 4 horas, tá? E esse encontro é com um grupo pequeno, 10 a 12 pessoas no máximo. A ideia é que seja um grupo pequeno para que as pessoas realmente possam, para ter a ideia da oficina, né, da questão prática, tem que ser um grupo pequeno, não pode ser uma palestra, um grupo de 100 pessoas. E eu vou provavelmente repeti-la a cada 2 meses, a mesma oficina, e também as continuidades, né? Eu pretendo ir até a número 3, por exemplo, 3 ou 4, porque como eu estou lançando agora, eu só tenho a primeira. Sim. Mas a ideia é ir trazendo níveis. Tá, então a cada 2 meses você dá um novo módulo. Isso, um novo módulo. Entendo. Tá bom. E repito o primeiro para as pessoas novas, né, que não têm vindo ainda. Lógico, e os módulos serão independentes, na verdade. Então, se uma pessoa que não fez o primeiro quiser vir participar do segundo, ela também pode, porque isso não impede. Eu diria que a ansiedade, como estresse, tem gente até que considera estresse sinônimo americano de ansiedade. Isso é coisa...
todo mundo fica nervoso, todo mundo fica angustiado, todo mundo fica ansioso, mas parece que de uns tempos para cá isso daí cresceu numa proporção geométrica. Hoje é difícil encontrar uma pessoa que não esteja ansiosa, angustiada, nervosa. A que você atribui esse surto de ansiedade pelo qual a humanidade está passando, amiga? O estresse realmente é o fator principal gerador da ansiedade. Claro que ele não é o único, mas é onde tudo começa. O estresse e a ansiedade são coisas diferentes. Tá? O estresse é o início. Então, hoje a nossa humanidade passa por um momento de grande estresse. O modelo de vida que a gente tem, o modelo de vida moderno, ou pós-moderna, como alguns preferem definir, ele é altamente estressante. A gente tem horário para tudo, o trabalho, ele hoje ocupa um lugar muito maior do que há 20 anos atrás, porque hoje, há 20 anos atrás, a pessoa tinha um horário de trabalho, quando ela saía do trabalho, ela saía do trabalho. Desligava. Ou ela desligava do trabalho, porque ela não tinha os recursos que se tem hoje para mantê-la 24 horas por dia conectada com as pessoas, com o trabalho, com os problemas que ela tem para resolver. Então, a vida moderna, o modelo que nós temos hoje, faz com que as pessoas estejam totalmente conectadas o tempo inteiro nas obrigações, no trabalho, no ganhar dinheiro, no ir atrás do seu sustento, no resolver problemas pessoais, problemas familiares, enfim, problemas do mundo, da sociedade, da comunidade. E esse estar conectado o tempo inteiro, estar o tempo inteiro preocupado, gera um estresse muito grande. E o estresse, ele tem um mecanismo que ele é biológico, fisiológico, neurofisiológico. Né? O nosso cérebro, a gente recebe o estresse e o nosso cérebro produz hormônios que fazem disparar todo um sistema que vai fazer a gente produzir, nossas glândulas suprarrenais produzirem mais cortisol, adrenalina, e isso traz os sintomas da ansiedade, que são aceleramento cardíaco, suor nas mãos, aumento dos batimentos, né? Os olhos, pupila dilatada, todos aqueles sintomas que são da ansiedade, preocupações, pensamentos, atenção, a estar preocupado. O que define a ansiedade é essa preocupação ou medo excessivo diante de algo que está por acontecer, que é a nossa reação básica de perigo, né? Então, o ser humano, qualquer outro animal também, tem aquela reação ao estresse, que é a reação ao perigo. Então, essa é a reação fisiológica. Então, a gente está passando por uma situação de perigo, o nosso corpo precisa reagir rapidamente para que a gente esteja pronto para ter uma atitude, né? Então, esse mecanismo fisiológico é para isso. Só que hoje a gente vive essa situação de alerta 24 horas por dia, muitas vezes. Então, o nosso corpo está o tempo inteiro respondendo como se ele estivesse respondendo ao perigo. E isso, claro, traz problemas ao longo prazo, né? A pessoa, estando nessa situação por muito tempo, ela acaba entrando num outro momento, que é o momento de adaptação, e depois ela chega no momento de esgotamento, onde o corpo não consegue mais se adaptar. E é onde ela começa a ter problemas e falência, né, do sistema de estresse, de resposta de estresse ao estresse. E aí o corpo começa a acusar esses... Começa a pagar. Isso também tem a ver com o texto que eu escolhi. O nosso corpo paga pelas escolhas que nós fazemos. Então, tudo isso está envolvido no meu trabalho, né? Eu li há uns tempos atrás um livro muito interessante de um famoso psiquiatra americano chamado Rollo Meire. E o nome do livro é O Homem à Procura de Si Mesmo. E esse livro me chamou a atenção por algumas colocações dele, mas uma delas que tem a ver com o que você está dizendo é a seguinte: ele diz que quando o ser humano está à beira de um perigo ou de uma ameaça e ele não tem a menor capacidade de fazer frente a essa ameaça, a última trincheira de defesa dele é fazer de conta que essa ameaça não existe. Então seria mais ou menos aquilo que se fala no vulgo aí, que é um avestruz que vê um perigo, não pode fazer nada, enfia a cabeça na areia. Ele não está vendo perigo, o perigo não existe. Mas isso é de forma consciente, porque o avestruz, ao enfiar a cabeça na areia, não vê o perigo conscientemente, mas inconscientemente ele sabe que o perigo está lá.
de alguma maneira tem a ver aí com a questão de, não será isso que do estresse passa para a angústia? A angústia é porque o subconsciente dele está gritando, socorro, não estou conseguindo sair. Seria isso? Eu diria que hoje a pressão da vida que as pessoas levam é tão grande que muitas vezes elas precisam se adaptar. Realmente esse mecanismo de adaptação ao estresse é muito presente. A gente sabe que está cansado, muitas vezes sabe que está cansado, que está esgotado, que a pressão é grande de ganhar dinheiro, de lidar com as situações do cotidiano, enfim, do trabalho, da vida, mas a gente tem que continuar. Então é aquela escolha, assim, não, parar é pior, então eu tenho que continuar. E aí muitas vezes eu percebo que as pessoas continuam, e aí não é nem ignorando aquilo, muitas vezes ignorando, não percebendo, né? Não tem essa percepção, que mais uma vez é o que a oficina quer buscar, é fazer com que as pessoas se percebam quando elas estão chegando nesse ponto, para que elas tomem uma atitude antes. Então eu vejo isso, eu vejo que as pessoas estão adoecendo, tendo problemas cardíacos, tendo sobrepeso, um problema muito sério, ansiedade, depressão, problemas muito sérios. Exatamente, gastrointestinais. Por quê? Porque elas percebem que estão na pressão, mas tem que continuar, elas fazem essa escolha, eu tenho que continuar, eu não posso abandonar, eu não posso desistir. Então elas continuam se adaptando, mas não fazem o que tem que fazer para manter o corpo são, para lidar com essas situações, porque o corpo, a gente só tem um. Se o nosso corpo não estiver preparado, se a gente não tiver uma boa alimentação, se a gente não tiver sono adequadamente, se não fizer atividade física, e eventualmente até procurar um psicólogo, fazer exame médico com frequência, e o dentista, tudo isso, a gente não vai ter esse corpo para nos auxiliar. Eu compreendo. Agora, nós falamos, né, como ser ansioso e estar ansioso, né? O estar ansioso é momentâneo. O ser ansioso é uma pessoa com própria caráter, temperamento, personalidade, é uma pessoa que leva tudo a ponta de faca, vamos dizer assim. Por causa disso, ele está sempre se desafiando a si mesmo a ultrapassar um ponto mais do que ele conseguiu chegar. Sim. No caso, como é que você define uma pessoa que é ansiosa por natureza de uma pessoa que está ansiosa? Na definição científica, existem duas questões. Assim, existe o transtorno de ansiedade, que ele é uma situação de doença e que envolve uma série de critérios para que a pessoa seja considerada passando por aquele transtorno. E dentro do transtorno de ansiedade existem várias outras doenças que estão associadas a esse transtorno, né? Como, por exemplo, fobias, estresse pós-traumático, a síndrome do pânico, que são, só para falar das mais comuns, certo, né? Mas fora essa questão assim, do diagnóstico do transtorno de ansiedade, do diagnóstico psiquiátrico, existe uma outra conceituação que diz respeito a pessoa ter um traço ansioso ou estar passando por um estado ansioso. A pessoa que tem um traço ansioso é como se ela tivesse uma lente e tudo que ela passasse, qualquer experiência que ela passasse, fizesse com que ela já tivesse um grau um pouquinho mais ansioso do que a média da população. Então, assim, é uma pessoa que ela, desde criança, ela vai ser um pouco mais preocupada, ela vai ter um pouco mais de medo, todos aqueles sintomas da ansiedade, ela vai ter um pouquinho mais. Ela tem um traço ansioso. Essa pessoa, ela pode nunca precisar de um tratamento. Ela pode ser uma pessoa, mesmo com um traço ansioso, se ela estiver num ambiente onde ela tem recursos e onde ela é encaminhada de maneira a lidar de forma positiva com isso, pode ser que ela nunca adoeça por isso. Entendo. E uma pessoa pode não ter esse traço ansioso, mas passar por uma crise de ansiedade ou estar num estado ansioso. O estado ansioso ele pode ser por uma questão corriqueira. Por exemplo, eu vim aqui dar essa entrevista e eu poderia estar ansiosa por essa entrevista. À medida que eu saio daqui, minha ansiedade acaba. Né? Mas eu posso ter um estado ansioso que dure mais tempo. Né? Por exemplo, eu posso estar ansiosa em função da situação do Brasil. E isso tem deixado muitas pessoas num estado ansioso. Né? E isso pode durar 2 anos, 3 anos e pode levar a uma doença, pode levar realmente a um transtorno de ansiedade, né? Uma questão maior.
Então, assim, só para diferenciar, né? As pessoas que têm o traço, elas são um pouquinho mais do que a média. As pessoas que não têm o traço, elas estão na média. Né? Elas vão ter ansiedade conforme a situação trouxer, desenvolver aquele estado, né? Entendo. Agora, amiga, como reconhecer os sinais de ansiedade? Você como profissional, lógico, você pode perguntar para a pessoa, você está ansiosa? Ou você é ansiosa? Uhum. Aí, com cola não vale, né? Mas você, na sua profissão, você já deve ter, digamos, adquirido pulos de gato para olhar para a pessoa e dizer Sim. ela está ou ela é ansiosa. Isso. Você tem essa química de reconhecimento? Experiência, sim, tenho, porque é bem comum aparecer essa questão da ansiedade, é muito comum no consultório, e foi isso que me levou a desenvolver essa oficina. Realmente é muito comum, mesmo pessoas que vêm com outras queixas, pessoas que vêm com depressão, pessoas que vêm para fazer uma orientação profissional, enfim, outras queixas, elas têm em algum momento a queixa da ansiedade. Ou elas vêm realmente com essa queixa específica, não, eu sou muito ansioso e preciso trabalhar isso. E, claro, eu acho que o principal fator, assim, que faz a gente reconhecer uma pessoa que tem esse perfil mais ansioso é a preocupação excessiva. Então, a pessoa que tem uma preocupação com coisas que estão por vir, né, algo que ainda vai acontecer, e essa preocupação ela é muito antecipada ou ela é acima do normal, do que precisaria, tá? Por exemplo, vou pegar um exemplo que me lembrei agora, né? Por exemplo, uma pessoa com 14 anos, está no primeiro ano lá do ensino médio, está recém entrando no ensino médio e já está extremamente preocupada com o que ela vai fazer no vestibular, por exemplo, para dar um exemplo. Ela não precisaria estar preocupada ainda no primeiro ano do ensino médio. Não precisaria, porque ela tem 3 anos e ela ainda vai se desenvolver. Mesmo que ela faça uma escolha agora, é muito possível que ela mude essa escolha. Ou que é até saudável que ela mude essa escolha ao longo dos 3 anos, para que ela experimente e tal, veja vários cursos, para então fazer a escolha definitiva. Mas ela já está muito preocupada, já está procurando fazer cursos de orientação profissional, ela já quer fazer... Não, que não deva. Aí pode ser que isso seja dela mesmo, né, dela se preocupar com o futuro dela e tudo, mas também pode haver uma componente de que ela, direto ou indiretamente, está sendo pressionada pelos pais a que ela resolva isso. Então, aí, se ela se preocupa por si mesma, ela é ansiosa por natureza. Isso, esse é o exemplo que eu estou dando. Se ela se preocupa porque, meu Deus, meu pai quer que eu seja advogado, ou médico, ou engenheiro, aí ele está sofrendo pela pressão familiar que ele está recebendo. Então, isso, ele está ansioso. Então, eu vou complementar o exemplo. Vamos imaginar que esse mesmo jovem tenha pais que digam para ele, meu filho, é muito cedo, não precisa te preocupar. Mas ele já quer procurar uma psicóloga porque ele está muito preocupado que ele tem que tomar logo essa decisão. Que ele é ansioso por natureza. Isso. Entendi. O fato dele procurar uma orientação com 14 não é problema, pelo contrário, é ótimo, né, que ele procure. Mas como ele vai fazer isso é que traz essa diferença entre estar muito ansioso com a questão ou não. Prevenção, rapidamente, como é que você poderia citar assim, uma técnica de prevenção? Alimentação, atividade física, sono, bons relacionamentos. Opa! Esse não é nem tripé, porque eu mudei 4, né? São 4 bases. Tudo ok. Atividade física, eu estou fora de forma. Bons relacionamentos, puxa vida, eu tenho ótimos relacionamentos. Acabei de conhecer você e já estou satisfeito com o relacionamento que eu estou tendo. Muito bom. Então, relacionamento para mim eu tenho que aprender alguma coisa. Então, você está me ensinando bastante coisa, amiga. Então, olha, eu estou no caminho. Só falta eu tomar vergonha na cara e fazer um pouco mais de exercício. Mas tá certo. Esse é o básico. O quê? Isso é o básico. Esse é o básico. Luciana Boing. Amigos, estão sentindo a qualidade, né? Pois é, a nossa amiga se encontra à disposição de vocês para qualquer pergunta, até mesmo se quiserem fazer a oficina da ansiedade, a oficina para ansiosos. É fácil, é entrar no Facebook, no e-mail Lu Boing,
ing@yahoo.com.br. Está aí na base da telinha. O telefone dela, telefone aqui de Florianópolis, 9991-7180. Facebook. E no Skype tem o luciana.boing. Vocês só não entram em contato com ela se não quiserem. E lembrem-se, ela está para iniciar um workshop. Valeria a pena ouvir o que é que ela tem a dizer em profundidade. Espero que vocês tenham gostado do programa e se agradou mesmo, olhe, semana que vem, de novo a nossa amiga. Estejam lá, porque aí ela vai falar sobre o trabalho dela em parceria com uma nutricionista, Maria do Carmo Martins, e as duas trabalham no desenvolvimento do tema Nosso Corpo Paga pelas Escolhas que Fazemos. Luciana, de momento, obrigado, mas não sai daí não, que eu ainda quero conversar contigo. E semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, nos encontramos para continuar o nosso assunto. Um cordial abraço e até a próxima.